Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje eu vou falar dos sons dos monstros do jogo Ataque do Gigante Mutante Lagarto. Eu sei que vocês gostam desse jogo, mas como vocês já gostem, eu gosto muito desse jogo. E agora vamos falar do comportamento do outro monstro. Bom, o Lizard, ele tem um som muito parecido com o lagarto. Mas literalmente, ele parece muito um lagarto. Só que o seu som é emitido como um som meio diferente, parecendo misturado com sons de zumbis e sons de outros monstros gigantes. E literalmente o comportamento dele é muito agressivo, por causa que essa criatura que literalmente já vimos, o lagarto gigante mutante, que é o Lizard é um dos monstros jogáveis. Por causa que o comportamento dele é quando a gente percebe que... a gente percebe que o comportamento que ele tem, na verdade, o comportamento que ele tem... é os seus bracinhos curtos. Esses bracinhos curtos que vocês estão vendo, peraí. Esses bracinhos curtos que vocês estão vendo é, na verdade, o braço do Lizard. Por causa que o braço dele é muito parecido com o do Tiranossauro Rex. Por causa que o Tiranossauro também tem braços pequenos. Então, por que o Lizard, ele não usava isso pra lutar? Bom, o Lizard, ele é muito parente do Godzilla, só que com uma aparência meio inutável. Bom, a gente controla esse lagarto gigante mutante por causa que nós temos dois botões, que literalmente são uma referência aos ataques. E vamos lá para outro monstro. E literalmente, então vamos tirar. Então, o comportamento dele é por causa que ele é muito agressivo, ele é muito gentil, ele era tímido. Só que, literalmente, ele tem um comportamento muito agressivo. Então, bora falar de outro monstro. Então, o sapo tem um comportamento muito estranho. Ele tem um comportamento que literalmente o seu som é muito baixinho. Por causa se ele se sentir ameaçado, ele literalmente tinha que ser gravado. Então, literalmente, hoje eu vou contar a história de Batalha de Monstros. E depois, então. Literalmente, o sapo é uma criatura bem gigante. Ele nasceu no mar, só que com uma característica muito estranha. O seu lugar principal é literalmente Japurá. O lugar que ele literalmente ficou anos. Só que literalmente ele despertou por causa da alta radiação. E por causa que Guilherme, por que ele nasceu, ele acordou do nada por causa da radiação? Por causa é que o lagarto gigante mutante, ele tinha uma radiação que do nada o lagarto gigante mutante começou a colocar. Então, a radiação foi para cima do sapo, só que o sapo, ele virou uma criatura atômica e literalmente bem radioativa. Então, para matar essa criatura, precisaram de alguns tempos. Precisaram de fazer os elementos, os comportamentos. Então, do nada, eles falaram assim que essa criatura é semelhante a um dinossauro, ou literalmente um tiranossauro, só que com braços longos. Gente, o sapo ele tem uma característica que ele consegue até mesmo ficar de quadrúpede. Que na verdade ele consegue ficar de 4 patas. Seu nome já diz, né? Ele é conhecido como protetor da terra. Só que quando ele vê os humanos, ele fica muito agressivo e decide atacar com a sua língua. E bora lá para outro monstro. O Creepyfire, que na verdade o nome dele é Pássaro Assustador, é por causa que literalmente ele tem um nome muito semelhante a um pássaro. Sua característica é a sua aparência assustadora.
E, mano, e pensa num bicho feio. Velho, ele andava desse jeito aqui, ó. Então, eles começaram a fazer os movimentos dele, a cabeça, o corpinho dele se mexendo. Então, do nada, só que então, ao invés dele caçar na terra, ele caça no céu. Só que ele é muito parente do Frogbow, do Toaster Frog, e também literalmente o Lizard. O Creepyfire, ele tem uma característica, que é na verdade o seu rabinho, que tem uma grande barbatana. Então, do nada, literalmente, então, o pássaro assustador, ele tem um comportamento muito agressivo, que quando algum tanque, alguma bazuca atingir ele, do nada ele vai se sentir agressivo e do nada vai atacar a pessoa que jogou aquela bazuca e aquela pedra na cara dele. E, mano, esse é o comportamento. O serpente venenoso, que na verdade é a serpente venenosa, é um dos monstros mais jogáveis desse jogo. Bom, literalmente, como eu dizia, a cobra, na verdade, que é a serpente venenosa, ela literalmente rasteja muito rápido. Então, não é pra matá-la, você precisa de dois monstros, Lizard e Frog Toaster. Do nada, Toaster Frog. Então, do nada, literalmente, a serpente venenosa vai sentir muito frio. E do nada, ela literalmente vai vir do nada no mar. E do nada vai ficar embaixo da água, esperando o momento certo para atacar alguma coisa. E o comportamento dela, o nome já diz, né? Ela é dizida como uma deusa que literalmente foi enterrada. Só que literalmente ela também é representada como protetora. Literalmente, quando ela veja uma pessoa atirando nela, ela vai matar aquela pessoa que atirou nela. E bom, esse é o comportamento dos monstros. E bom, do nada você começa esse jogo. Bom, literalmente a história começa que o Lizard do nada, ele era um bicho americano. Então do nada, tinha um vídeo chamado Lizard vs Frog Toads. Quer dizer, Toaster Frog. É na verdade uma luta entre o sapo e o lagarto gigante mutante. E bom, literalmente essa história começa que literalmente o lagarto gigante mutante foi para o Japão. E do nada, na verdade ele foi para literalmente um lugar chamado do Estados Unidos 2. Bom, ele foi para esse lugar e do nada ele começou a destruir tudo. E ninguém pode parar ele. Do nada ele começou a fazer sons. E esses sons traíram alguns monstros despertados do nada. E literalmente do nada começou uma briga aérea do nada. Então do nada, eles viram que do nada, o Toaster Frog do nada começou a andar na cidade. Então, ele só tava comendo coisas. Ele tava comendo algumas coisas, tipo vacas, humanos, ursos. Então, do nada, o Lizard foi literalmente chamado para os Estados Unidos 2. Então, do nada, o Toaster Frog do nada foi atrás. Ele pulou do nada. Ele literalmente pulou. Ele do nada pulou e literalmente subiu nas costas do Lizard. O Lizard jogou ele do nada. Então, do nada, o Toaster Frog lançou seu primeiro ataque, chamado Bola de Fogo. Então, a Bola de Fogo era mais radiacional. Então, do nada, ele jogou no Lizard e fez com que o Lizard ficasse literalmente com os olhos meio azuis. Isso significa que o Lizard está prestes a soltar sua baforada atômica. E quando a gente percebe, não tem ninguém que possa parar eles. Então, do nada, entre dois maiores monstros, Pássaro Assustador e a Cobra. Então, do nada, essa história já começou. Então, do nada,
um dos sobreviventes, Nelman e Kellen. Kellen do nada começou a falar assim que essas criaturas literalmente nasceram por causa da alta radiação. Ela falou que o Toadster Frog nasceu do nada num ovo. Só que literalmente esse ovo parecia ser muito uma ameaça. E quando eles perceberam que do nada o monstro já estava prestes a atacar. Então o pássaro assustador e a cobra lutaram. Só que quem venceu a luta foi o pássaro. Foi literalmente a cobra. A cobra injetou o veneno que fez com que o pássaro assustador morresse. Então, do nada, o Lizard literalmente conseguiu matar o Toadster Frog, fazendo ele assim se tornar uma grande morrerida. Então, do nada, a sua história começa mas então, literalmente, o lagarto gigante mutante e a cobra, que é literalmente o Lizard e a serpente venenosa, do nada se encontraram. Eles se encontraram e do nada começou uma batalha épica. Do nada, literalmente, eles dizem que do nada ela estava prestes a enjapurar. E do nada eles se encontraram e do nada enfrentaram uma batalha épica. A serpente venenosa se enrolou em cima do lagarto gigante mutante. Tentou quebrar os ossos dele, mas literalmente não deu certo. Literalmente não deu certo por causa que o lagarto gigante mutante jogou ela e literalmente acabou pisando na sua cabeça e quebrando o seu crânio. E do nada, o Lizard era o vencedor. Então essa é a história de batalha de monstros do jogo Ataque do Gigante Mutante Lagarto. Tchau!